Mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Os nossos filhos e netos não nasceram viciados a ecrãs e telemóveis. Fomos nós, os adultos, que os expusemos a um comportamento compulsivo que coloniza toda a sua vida e desenvolvimento. Por isso, somos nós que os temos de livrar do fardo que lhes tira o direito a brincar, conviver e crescer. E devemos preparar os espaços comuns das escolas para isso. É na escola que crianças e adolescentes aprendem a socializar com os seus pares. É no recreio que aprendem a brincar e é a brincar que se preparam coisas muito sérias. É ali que aprendem a integrar-se, a integrar os outros, a resolver conflitos, a ser tolerantes, a medir forças. A ideia de que a escola deixa de cumprir a sua função nos intervalos das aulas é um apelo à negligência. A escola não deve ser um espaço anacrónico onde a tecnologia está interdita. Pelo contrário, é ali que as novas gerações aprendem a integrar a tecnologia que usarão nas suas vidas sem que tudo o resto desapareça. Controlar a tecnologia em vez de ser controlado por ela. A escola não pode ser uma bolha no cotidiano das crianças e jovens, mas também não deve ser a mera repetição do que está errado nas suas vidas. Por isso, mesmo que crianças só comam porcaria em casa, as escolas só devem ter disponível alimentação saudável, porque a saúde também se educa com a experiência, a física e a mental. Ter um tempo no dia em que os telemóveis estão inacessíveis é a melhor forma de ensinar a gerir a frustração e a ansiedade. E, inevitavelmente, descobrirão outras formas de divertimento, interagindo entre si, expressando emoções, reforçando laços de empatia. Também vai ensinar os adultos a interromper o obsessivo controle sobre os seus filhos. Cada pai e mãe decidirá como gerir o acesso dos seus filhos a telemóveis. Só que a escola é um espaço comunitário onde cada criança é individualmente educada, mas também se educa uma geração. E isso diz-nos respeito a todos. É por isso que um grupo de pais lançou uma petição pública para restringir o uso do telemóvel nas escolas. Para falar comigo, tenho Mónica Pereira, uma das primeiras peticionárias. É professora de yoga para crianças, formada em Ciências da Comunicação e tem uma filha que vai entrar agora para o segundo ciclo na escola pública. Uma das inspirações para esta petição foi a única escola pública que baniu os telemóveis no recreio, coisa que vários colégios privados já faziam. A EB 23 de Lourosa. Foi há 6 anos e já é possível fazer um balanço. Nesta conversa teremos Mónica Almeida, diretora do agrupamento António Alves Amorim, em Lourosa, e professora de matemática. Por fim, para debatermos os efeitos da omnipresença destes aparelhos na vida de jovens e adolescentes, convidei Laura Sanches, psicóloga clínica e autora de vários livros sobre parentalidade positiva. Dedica-se, entre outras coisas, ao desenvolvimento infantil e aconselhamento parental. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Obrigado às 3 por terem aceitado o meu convite. Vou começar por si, Mónica Almeida. O que levou a vossa escola a tomar esta decisão e quais são exatamente as regras que vocês criaram na Escola de Lourosa? Ora, nós tomamos esta iniciativa quando olhávamos para os recreios e víamos os nossos alunos com o telemóvel e não interagirem uns com os outros, como era suposto. Portanto, como é que nós fizemos isto? Elaboramos um guião de procedimentos, aprovamos no Conselho Pedagógico. No Conselho Pedagógico foi a Conselho Geral também para aprovação e iniciamos esta nossa demanda que até hoje tem dado frutos muito positivos. Quais são as regras, exatamente? Portanto, os alunos entregam os telemóveis na primeira aula, ao professor que tem a primeira aula com eles, e devolvem-nos quando deixam de ter atividades letivas na escola. Portanto, durante aquele período, que são 5 horas, mais, não sei, depende dos horários, mas andará por aí? Durante todo o período escolar, os alunos não têm o telemóvel, a não ser para uma aula que assim o exija.
Conheciam outras experiências semelhantes em colégios privados, por exemplo? Não. Ou tinham ouvido falar? Não ouvi falar de nenhum específico. Sei que, por norma, é uma medida que era mais facilmente aceita num colégio privado do que propriamente numa escola pública. Porque no colégio privado as pessoas põem os miúdos se quiserem, se não gostarem das regras põem noutro, não é? Portanto... Sim, mas isso nós também dizemos. Sim. Aquela é a regra. Os pais, quando não querem, têm que o inscrever noutra escola porque faz parte do regulamento interno da mesma. E qual foi a reação dos pais nessa altura? Não estou a falar agora. Na altura, quando vocês fizeram essa proposta, qual foi a reação dos pais? Olha, foi há 6 anos, a relação com os telemóveis não era igualzinha à que é agora, mas... Portanto, nós no Conselho Geral temos também os pais representados e houve um pai que naquela altura, portanto, o Conselho Geral estava todo a aprovar, exceto um pai que ainda punha algumas dúvidas, porque achava que os alunos não tendo esse aparelho lhes limitava a liberdade. Pois é precisamente o contrário. Eu quero que os nossos alunos sejam livres de brincar, livres de socializar uns com os outros, livres de estarem num espaço sem serem filmados, sem autorização e serem postados nas redes sociais, por exemplo, estarem nos balneários, que é um espaço em que o adulto não pode aceder e serem filmados a tomar banho e entre outras questões. Há também no início de cada ano, os pais assinam documentos da proteção de dados e se permitem ou não a divulgação das suas imagens na nossa página, que nós temos uma página do agrupamento, temos Facebook e temos Instagram. E há pais que não permitem. Portanto, se nós não tivéssemos esta medida, quem nos garante que aqueles miúdos não iriam ser fotografados ou filmados? Não digo da vossa, mas na parte das nas outras outras escolas isso acontece. Eu sei que todos os dias acontecem crimes nas escolas, sem que os pais se apercebam que é um crime que está a acontecer. O filmar um professor no seu local de trabalho a dar uma aula, isso é um crime. O filmar um colega sem autorização e postar nas redes sociais é também um crime. E isto é mesmo curioso. Qual foi a reação dos alunos quando veio essa introdução? Olha, os mais velhos... E depois falaremos do primeiro período da adaptação, mas qual foi a reação inicial? Os mais velhos foram os mais resistentes, pois eles no nono ano estavam habituados desde o quinto a usar o telemóvel. Mas depois nas assembleias com alunos, mais para o final do ano, porque aquilo foi um medir forças entre alunos, pais e escola. E como é que era esse medir forças? O que é que O acontecia medir exatamente? forças era assim que nós queríamos e era assim que tinha que ser. Portanto, a medição de forças não há medição de forças. Do portão para dentro a escola gera as suas regras, do portão para fora gerem os pais. Se eles quiserem, connosco, a bom porto, encontrarmos ali um entendimento, mas eles não queriam. Eles queriam que os filhos, alguns, aqueles sobretudo que controlam os seus pais, queriam continuar a ter o telemóvel. Não é possível. Controlam os seus filhos, os pais controlam. Sim, aqueles que os filhos controlam os pais. Nós temos disso e há por todo lado, não é? Esses aí foram os mais inflexíveis, mas perceberam e os miúdos reagiram mal, imagino. No início. Eles reagem mal porque os pais reagem mal. Mas qual é... Eu estou a imaginar... Não é? Adolescentes, estamos a falar de pré-adolescentes e adolescentes, não é? Estamos então naquela fase em que uns já são adolescentes e outros nem por isso. Eu estou a imaginar ficarem sem telemóvel de um dia para o outro durante horas. Sentiu alguma coisa no cotidiano daqueles miúdos no início? No início eu senti, porque o telemóvel hoje faz parte do organismo humano. E o facto de eles serem privados de usar o telemóvel causava-lhes estranheza. Mas como eu estava a dizer... Não houve aumento de indisciplina, de coisas desse género no início. Estou a falar na fase inicial, nós já vamos falar do balanço dos 6 anos. Mas não, pelo contrário, eles tentaram arranjar outras formas de se distraírem e brincarem e arranjaram outras brincadeiras. Mas não queriam ir para a escola, imagino, alguns. Não, eles iam para a escola e com gosto. No final desse primeiro ano, eu lembro porque fazia 2 assembleias por período, agora estamos em semestres, fazia uma por cada período, desculpem. E no último eu lembro perfeitamente que os do nono ano foram os primeiros a dizer que foi a melhor medida, porque tínhamos alunas novas lá na escola que foram, uma delas, lembro perfeitamente, ter uma conversa comigo e disse-me que veio de outra escola
era uma aluna muito tímida e que se tivesse o telemóvel com ela ia-se refugiar no telemóvel e não tinha conhecido todos os colegas da turma da forma que conheceu. Como é que eram eu tenho uma filha mais velha, portanto estou afastado dessa realidade hoje. Mas o que me descrevem é recreios, a partir do segundo ciclo, silenciosos. Era assim? Os recreios eram muito silenciosos. Coisa, para mim, é uma imagem tenebrosa para uma pessoa da minha geração. Imaginar um recreio silencioso é uma coisa... Eram recreios silenciosos porque eles estavam no seu mundo, cada um do seu mundo. Se isto, metaforicamente falando, eu via os meus alunos fechados numa gaiola. Basicamente era isto. E eu queria que eles saíssem da gaiola e vissem que à volta deles existiam outros colegas também a precisarem de conversar, de interagir, de criar laços de amizade nesta fase que é tão importante para o desenvolvimento do seu caráter. Eles têm que conversar e mesmo quando há conflitos, eles têm que saber resolver os conflitos uns com os outros. Mas é mais difícil controlar, porque o telemóvel é uma enorme facilidade para os adultos, não é? Quer para os filhos, quer quando há muitos, não é? É mais difícil controlar um recreio sem telemóveis do que com telemóveis, imagino. Para a escola, tem que estar mais atenta, não é? Seria mais fácil de controlar certos aspectos, mas difícil de controlar outros aspectos para mim muito graves, que já falamos há pouco, o filmarem-se, o fotografarem-se, o mandarem para as redes sociais, outra coisa que me faz muita confusão e quando vejo na televisão é, por exemplo, combinarem rixas e filmarem-se. Eu quero crer que os meus alunos... A crueldade não foi inventada, não foi inventada pelos telemóveis já. Sim, não. Nós lembramos de coisas desse género, mas não era não filmar. Combinarem rixas e haver alguém que filme, ou por exemplo, quando está a haver um conflito, haver quem filme sem primeiro pedir, não, vamos separar esta rixa, faz muita confusão. E eu quero crer que os meus alunos estão preparados, que numa situação fora nós estamos ali a criar uma sociedade, não é? Essa é a parte mais difícil de explicar a alguns pais. Lá fora, eu sei que os meus alunos, numa situação destas, não digo todos, mas alguns vão guardar o telemóvel e vão acudir, vão separar, que é o que é suposto entre nós. Laura Sanches, vamos alargar aqui um bocadinho a conversa. Quais são, Laura Sanches é psicóloga, é por isso que aqui está. Quais são os efeitos da exposição de crianças e adolescentes a muitas horas de telemóvel e ecrãs? Imagino que são diferentes em várias idades. Sim, então há vários efeitos. Por exemplo, nos mais pequeninos, alguns efeitos comprovados são atrasos na linguagem. Há já alguns estudos, várias investigações que mostram que realmente as crianças pequeninas que estão muito tempo expostas a ecrãs, mesmo que os programas sejam educativos, curiosamente, têm atrasos na linguagem. E depois há toda uma panóplia de atrasos no relacionamento, no desenvolvimento motor, no desenvolvimento afetivo, emocional. Quando as crianças não brincam, a brincadeira é uma forma de desenvolvimento essencial, importantíssima para as crianças amadurecerem, crescerem. E os ecrãs impedem a brincadeira. O problema da brincadeira é que as crianças brincam quando estão livres. Os ecrãs são um estímulo tão forte que bloqueiam esse instinto de brincar. E quando uma criança não brinca, não cresce, não amadurece, não se desenvolve. E isto realmente é muito grave. Eu li alguns, corrijam-me se estou errado, que se aconselha que as crianças não tenham, a não ser excepcionalmente, contacto com ecrãs até aos 3 anos. Estou a dizer bem. Sim, até aos 2 há um consenso. Sim. Depois há quem defenda até aos 3, mas realmente dos 0 aos 2 já é muito consensual que o contacto com ecrãs deve ser 0, de facto. 0, quer dizer, quando eu digo excepcional, as pessoas estão com a televisão ligada, claro. Sim, obviamente que as crianças passam. Cada vez que a criança passa, mas pronto, claro, não devem ter um contacto. Exatamente, não ficarem a ver, não se pôr nada para elas verem, não é? Não lhes dar um telemóvel para a mão, aliás. Há um país, pelo menos, em Taiwan, já há multas pesadas para quem expuser crianças menores de 2 anos a ecrãs. Isso aqui diria a resposta: o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Certo. Não, é que é uma coisa que as pessoas, extraordinariamente ao fim destes anos todos, continuam a achar que os filhos são delas. É assim. Ou seja, os filhos são delas, não são propriedade delas, elas cuidam delas. Certo. Eu, de facto, não sou muito apologista de proibições. Sim.
para os adultos, realmente. Não sou muito apologista de uma sociedade cheia de restrições e de proibições e de multas. Mas as crianças têm que ser protegidas e, de facto, da mesma maneira que nós protegemos as crianças do tabaco, do álcool e de tantas outras coisas, hoje em dia começa-se a perceber que também temos que as proteger dos ecrãs. A relação com a adição. Que efeitos tem? Agora estamos aqui a falar de miúdos já com 11 anos, por volta dessa idade. Que efeitos tem? Aí já estamos a falar de nos mais velhos. Já se desenvolveram, já estão a chegar, aliás, ao fim da sua infância, não é? Que efeitos é que tem? Nessa idade, na entrada na adolescência, um dos efeitos mais graves, no fundo, é o cimentar de uma coisa que já acontece e que o telemóvel alimenta muito, que é a orientação para os pares. Isto é um conceito de um psicólogo canadiano, Gordon Neufeld, que me diz muito. Tem um modelo de desenvolvimento muito completo e ele diz que esta orientação para os pares acontece quando as crianças estão na ausência de uma relação com um adulto de referência, muito tempo. Isto assim de uma forma muito resumida. E hoje em dia nós já temos muitas crianças orientadas para os pares. E uma criança orientada para os pares é uma criança mais ansiosa, é uma criança mais imatura, é uma criança com menos resiliência. E os telemóveis acentuam muito isso porque, no fundo, são uma forma muito superficial de nos relacionarmos. Ou seja, os nossos pares estão sempre à mão, não é? Estamos sempre a mandar mensagens às redes sociais, aos jogos. Mesmo os rapazes, quando jogam hoje em dia, jogam em rede. E há esta ilusão de que estamos sempre rodeados desses pares, mas de uma forma muito superficial, não há uma verdadeira intimidade. E, portanto, as crianças, no fundo, ficam incapazes de construir relações verdadeiramente íntimas. E é nessas relações que as crianças amadurecem, que as crianças se desenvolvem, que as crianças e jovens crescem. E os telemóveis bloqueiam essa capacidade, porque se habituam àquela ilusão de intimidade muito superficial. E isso de facto tem consequências graves depois ao nível da capacidade relacional. Eu gosto tanto deste tema que já estou aqui cheio de perguntas que não tenho aqui, como por exemplo, se também não estamos a assistir, não estamos a criar uma geração que não conhece o aborrecimento. Sim, essa é outra questão. Os jovens, os adolescentes... adolescentes... Onde nasce a criatividade, é importante dizer, a criatividade nasce do aborrecimento. Exatamente, os adolescentes precisam muito de espaços vazios, porque é nesses espaços vazios que eles se encontram, que eles percebem o que há dentro deles. E hoje em dia os espaços vazios desapareceram. Os adultos e as crianças também precisam desses espaços vazios, mas na adolescência isso é essencial, porque há muita coisa em ebulição ali dentro, não é? Há muita coisa a acontecer. E é nesses espaços vazios que eles encontram formas de pôr cá para fora aquilo que acontece dentro deles, não é? Se nós lhes dermos esses espaços vazios, os adolescentes naturalmente vão encontrar formas de se expressarem, de se desenvolverem. E hoje em dia esses espaços vazios desapareceram e então isso significa que os nossos jovens não têm ferramentas de expressão, o que por sua vez também não lhes permite conhecerem-se, não lhes permite compreenderem-se e não lhes permite amadurecer de verdade. Pode-se comparar a relação, pegando no que estava a dizer antes de fazer esta pergunta, pode-se comparar a relação com estas tecnologias com uma adição? Sim. Os efeitos de privação têm algum paralelo? Sim, muito. Hoje em dia nós sabemos que os ecrãs provocam efeitos muito semelhantes ao das substâncias. Há pessoas que realmente têm sintomas de abstinência quando estão muito tempo longe do telemóvel, ficam nervosas, ficam inquietas, ficam aflitas. A primeira coisa que nós fazemos hoje em dia, na esmagadora maioria dos casos, quando acordamos, é agarrar no telemóvel, não é? Vamos ver se há mensagens, se há e-mails, se há... E isto, de facto, sabe-se que no cérebro tem um efeito muito semelhante ao das drogas, de outras substâncias. Realmente não há grandes diferenças a nível bioquímico. E vocês sentiram, já agora, Mónica Almeida, sentiram alguma coisa semelhante à privação de uma droga nos primeiros tempos? Sim, nós tivemos o período pandémico, sem alunos. E nós vamos falar da pandemia mais nós tivemos um caso de uma aluna que precisava de ir à hora de almoço a casa almoçar para ter o telemóvel, para manusear. Portanto, ela não conseguia estar um período das 8 até às 5 sem usar o telemóvel. Parecia mesmo que estava a precisar daquela Sim. droga, tanto que os pais disseram, ela tem que ir a casa à hora de almoço para manusear o telemóvel. Sim, e sim. que para nós foi uma grande preocupação. Só queria dar uma chega em relação aos tempos vazios e esta ideia que os miúdos hoje têm que estar sempre felizes. Os pais procuram esta felicidade. Os meninos não podem estar tristes, eles não podem chorar. Claro que
Sim, podem e devem. Eles exatamente. devem chorar porque Sim. eles têm que saber que este mundo não é só ser-se feliz. Nós temos momentos de felicidade, mas temos outros que vamos estar tristes e temos que saber dar a volta por cima. Temos que aprender a regular, não é? E A estes autorregular. silêncios que a Laura falou também se vê nas mães. As mães grávidas estão cada vez mais silenciosas. Por isso é que as crianças também nascem com muitos problemas e nós temos vários dados que os meninos têm cada vez mais problemas a nível da articulação das palavras. Eu posso falar disso porque nós também temos pré-escolar, nós temos do pré-escolar até o 9º ano. E há, de uns anos para cá, um aumento muito grande de miúdos a precisar de terapias da fala, Sim. meninos que não sabem comunicar. Uma criança que não saiba falar aos 5 anos não vai ler aos 6. Porque temos Mónica, pais que, em vez de estarem a comunicar com os filhos, muitas vezes estão no Também estão telemóvel, não é? agarrados, Até estão enquanto estão a silenciosos. prestar cuidados, às vezes básicos, estão ali com o telemóvel, em vez de estarem a falar, que é uma coisa que nós fazemos naturalmente. E a linguagem aprende-se por imitação. Se não existe esse estímulo, realmente as crianças não aprendem. Não aprendem a Muitas falar. pessoas reagiram a um texto que eu escrevi sobre este tema, dizendo que devem ser os pais e não a escola a regular o uso desta tecnologia. O que é que acha disto? Ou seja, perante agora estamos a falar desta medida que a escola tomou. Qual é o seu sentimento em relação a isto? Certo. A esta afirmação. É óbvio que a responsabilidade, os pais têm uma grande responsabilidade, não é? Agora, a escola também tem uma responsabilidade de, por um lado, até transmitir uma mensagem à sociedade, não é? De mostrar isto é nocivo e, portanto, nós tomamos esta medida. E, por outro lado, a escola tem uma responsabilidade quando as crianças estão lá, não é? Naquele momento, de facto, a escola tem que assumir que estão ao cuidado E não é da entidade de escola. E não são um mero prolongamento dos pais, que é Sim. uma coisa que alguns pais têm dificuldade em Eu sou aceitar. muito defensora do poder dos pais. Na Embora, escola eu tenho com embora contrapeso e reconheça medida. que os pais hoje em dia também têm muitos medos, muitos receios e ter poder, entre aspas, sobre os Deixa-me filhos dizer só, eu fiz não aqui é esta afirmação. controlá-los. Eu acho que os pais devem participar na vida da escola Certo. e ter poder sobre a escola. Certo. Mas deve haver deve haver alguns cuidados. Ou seja, a escola não pode ser um mero prolongamento dos pais, não é? Sim. Até porque senão a escola não ajuda os filhos a libertarem-se dos pais, que é uma da... Depende das idades. Sim, nos Não é com primeiros 11 anos, anos, não é? sim, nos primeiros anos eu acho que a escola tem que ser mesmo uma continuação claro, da família. com certeza. Na adolescência é diferente, sim, é outra realidade. E é verdade que nós hoje em dia, nós em Portugal temos um grande problema daquilo que se chama os pais helicóptero, não é? Que são aqueles pais que realmente não largam os filhos, andam sempre ali um bocadinho. Nós É temos um problema português? miúdos muito, eu acho que Explique-me não lá é isso. só português, não é só português, Sim. mas em Mas é muito Portugal latino, é muito sofremos latino. muito disso, sim. Nós temos uma grande aversão ao risco e temos muito medo de deixar que as crianças corram riscos. E há esta ilusão, que é uma ilusão porque não é real, de se mantivermos sempre o controlo, diminuímos o risco. Não é verdade, não é? Porque só ter um telemóvel nas mãos é um enorme risco. E há outros riscos quando não damos espaço às crianças para se libertarem também, de certo modo. Isso é essencial. Nós realmente em Portugal basta ir a um parque infantil e nós ouvimos 30 vezes não corras, não andes, não subas, não sei quê, não é? Portanto começa logo muito cedo. E nós temos adolescentes com 15, 16 anos que ainda não vão sozinhos para a escola. E isto, sim, é absurdo, não é? As crianças precisam de começar a andar sozinhas muito mais cedo que isso. E de facto nós temos essa enorme aversão ao risco e os telemóveis depois dão essa ilusão, não é, de controlo, que de facto é nociva, não é? Um adolescente que tem que chegar à escola e dizer que chegou. Já vamos a isso, mas ainda sobre isto, pais que deixam, imagina, não precisamos de imaginar, pais que deixam os filhos estar permanentemente agarrados ao telemóvel. Há uma escola que não permite o uso do telemóvel. É possível manter estas duas realidades em simultâneo? Porque imaginando que os pais não vão mudar só porque a escola mudou. É possível manter esta realidade em simultâneo? Possível é, menos mal, não é? Pelo menos estão muito tempo com o telemóvel em casa, mas sempre têm aquele descanso na escola, não é? Portanto, pelo menos têm aquelas horas de, enfim, sim, descanso mental, não é? De abstinência, vá. Agora, claro que o ideal é que as coisas se conjuguem, não é? Os pais também têm que assumir essa responsabilidade em casa, claro. Nós já voltamos. Desculpe, a Mónica Pereira entra do já tarde nesta conversa. Desculpe, hoje temos duas Mónicas. A Mónica Pereira é a mãe, quer dizer, imagino que são todas mães, não sei, mas foi uma das pessoas que avançou com esta petição. Da última vez que vi tinha cerca de 17, 18 mil assinaturas. Porquê é que avançaram com a petição
em vez de deixar que seja cada pai a decidir como é que se o seu filho leva ou não leva o telemóvel para a escola, porque é que não deixam isso aos pais? Olá e obrigada pelo convite. Eu decidi avançar com esta petição porque ouvi da voz de amigos que as suas crianças chegaram na primeira semana de aulas de 5º ano a casa com as queixas de que não conseguiam brincar com os amigos no recreio. A sua filha, para situar, a sua filha não está ainda no 5º ano, vai entrar agora para o 5º ano, portanto ficou assustada com essa perspectiva. Fiquei não sabendo ainda se ela iria para uma escola que permitia ou não. No entanto, sensibilizou-me, dado que este é um tema, este e outros relacionados com a educação são temas que me interessam. E falou com outros pais? E falei com vários pais, amigos, de várias turmas, não falei só com uma turma, portanto falei com vários pais de várias turmas, de outras escolas também, para perceber como é que estava esta situação. E o que eu concluí é que muitos pais não tinham ou não têm noção de como é que são os recreios na passagem do 4º ano para o 5º ano. E porquê que no 4º ano? Porque no 4º ano não usam telemóveis. No 4º ano não usam ainda telemóveis, que eu saiba, não usam. E o 5º ano, para mim também foi uma verdadeira descoberta, perceber e reforço através das crianças, que eu acho que é a resposta maior que pode existir. Elas chegavam a casa, especialmente na primeira semana de aulas, a notar a grande diferença que tinham do 4º ano para o 5º. Já não brincavam. E isto afligiu-me. Mas como é que nasceu? Juntou-se a outras pessoas ou não? Eu comecei sozinha a pensar. Eu cheguei assim por outras pessoas que também se envolveram nesta petição. Sim. Por isso, eu comecei sozinha a pesquisar, a ouvir, a observar durante muitos meses, desde setembro. E fui falando com esses pais e mães que já estavam no 5º ano. Portanto, naturalmente, todos eles que têm a mesma opinião que eu, deram-me sempre força, não é? Portanto, imagino que tenho batido isto com muitos pais, não é? Desde que a petição lançou. Sim. Qual é sente muita resistência de pais a esta ideia? Ou não? Eu sinto quando falo com... Frases que eu ouvi, se calhar é difícil mudar, é difícil essa luta, é preciso... eu já dei... eu já dei o telemóvel. Sim, portanto, eu senti que muitos pais já não se... as realidades que eu senti são pais que já deram e não sabem muito bem sair e gerir o controlo do telemóvel, mas isto, na minha opinião, é uma questão que é feita em casa, portanto, cada um de nós é livre de gerir a tecnologia que quer dar ao seu filho. Não vou julgar ninguém, mas eu acho que o recreio escolar, de facto, é um sítio onde as crianças, na transição do 4º ano para o 5º ano, devem e precisam de uma integração saudável. E foi isto que eu não senti em várias crianças com os quais fui falando e com os pais com quem fui falando. Não seria melhor ir conseguindo que estas regras fossem implementadas em várias escolas? Sim. E depois deixar que umas seguissem o exemplo de outras, em vez de ser uma decisão do Ministério que proíbe em geral a utilização? Era excelente, mas então na minha pesquisa encontrei uma única escola pública. Este também foi um dos incentivos, não é? Encontrar um registro, uma referência de uma escola pública, é a única do país, é a única do país, não é? Que eu tenha conhecimento. E portanto foi também esta inspiração, e os pais a quem me juntei, sim, que me deram força, a quem perguntei, vou fazer isto, bora, vamos nisto. Portanto, mas esta referência à escola pública foi aquilo porque eu analisei o estatuto e pensei, bom, só as escolas privadas é que mudam e que têm regulamentos, mas as públicas porquê é que não mudam? E descobri a escola de Santa Maria da Feira. Eu acho que nesta altura, de Lourosa, em Santa Maria da Feira, eu acho que nesta altura, quando descobri a referência, eu tive algum tempo adormecida, pensei que já não era possível fazer nada. E já está uma referência e foi bastante notícia na altura. Sim, depois, na altura foi, há 6 anos. Pronto, depois eu próprio devo confessar que não me lembrava. Aliás, várias vezes me perguntei porque é que esta medida não era tomada e não sabia que havia uma escola pública. Escapou-me na altura. Ainda uma pergunta à Mónica, mesmo que os pais imponham algumas regras, há a pressão dos pares. Ou seja, estamos a dizer, as escolas não impõem essas regras, porque uma das coisas que eu sinto como
quando os pais dizem, não, mas eu decido que o meu filho... eu ensinei o meu filho a regular o uso do telemóvel, o que aliás, se fosse possível, ótimo, era o ideal, mas os miúdos vão para a escola e a pressão dos pais, e os miúdos imitam-se uns aos outros, não é? E mesmo decidir não dar um telemóvel pode ser de uma enorme violência para um miúdo, se o miúdo vai para a escola e todos os miúdos têm telemóveis e usam. Já vou assim, Laura. O que é que se sente em relação a essa... Se conseguiria, não sei se deu um telemóvel à sua filha ou não. Não. E teme a pressão dos pais, dos outros, ou não? Não. Eu já lhe expliquei, já lhe expliquei que não há necessidade de ter, se eu precisar de falar com ela, tenho o contacto da escola. Se eventualmente eu sentir aqui um coração apertado que precise de falar com ela através do telefone, de saber se ela chegou bem, eu não lhe vou dar um telefone com a internet. Não vou. Porque não há necessidade. E a sua filha, por enquanto, reage bem. Sim. Vamos lá ver se quando chegar à escola reage tão bem. Queria dizer uma coisa sobre isto, sobre os pares. Exatamente, nós hoje em dia valorizamos muito também esta questão dos pares, não é? E achamos que a criança ser a única que não faz isto ou que não faz aquilo é a pior coisa do mundo. E de facto é preciso haver algum espaço para a originalidade também, sobretudo na adolescência. E uma criança, um adolescente que está bem consigo mesmo, também aguenta perfeitamente ser o único que não faz assim ou que não faz assado. Até lhe pode ser ensinado o gosto. Sim, gosto em ser o único, exatamente, sim. Isso vem tudo da família muito. E as famílias é que têm muito esse medo. Nós temos esse fantasma do o meu filho vai ser o único, vai ser excluído. Mas realmente, se não passarmos esse medo, as crianças, enfim, pode ser muito frustrante ver os outros todos agarrados ao telemóvel. E pela minha experiência, o que acontece é que depois eles ficam a ver o telemóvel dos outros, o que por sua vez é muito frustrante para os pais também, não é? Mas não traz nenhum sofrimento de maior. Mónica Almeida, havia uma grande pressão dos pares, mesmo para os miúdos que usassem os telemóveis de forma regrada na sua escola? Não. Os alunos, eu até acho que há uma grande parte dos nossos alunos que têm orgulho. Agora. Sim, orgulho de dizer que não usam o telemóvel na escola. Os pares também não usam, ou seja, os seus pares, que são os miúdos todos que estão na escola. Eu digo os pares, por exemplo, os de fora. Mas eu referia-me os pares dentro da escola. Antes desta medida se sentia, eu não sei, imagino que havia miúdos, ainda por cima como foi há 6 anos, 7 anos, havia miúdos que não tinham telemóvel, não é? Sim, na altura não tinham. E sentia essa pressão dos pares ou não? Não, eu não via por aí, porque aqueles alunos que tinham um telemóvel inferior até tinham vergonha de o mostrar, portanto viam o que o outro estava a ver no melhor telemóvel, por aí. Mas há pais, voltando ao anterior, que queria também dar uma achega, há encarregados de educação que colocam os filhos na minha escola exatamente por esta medida. Porque veem que os filhos em casa estão tão agarrados a este instrumento. Vê a sua escola como um centro de desintoxicação. É quase como um sanatório. Sim. Eles vão para ali para ser recuperados. Não é? Estou a brincar agora. Mas os pais dizem não, eles vêm para aqui exatamente por isso, porque sei que durante este período eles vão brincar, eles vão fazer outras coisas para além de estarem agarrados a um telemóvel. Falou logo no princípio desta entrevista do bullying, não é? Do bullying. Eu queria que desenvolvesse um pouco mais, porque é o filmar, mas hoje grande parte do bullying, que sempre existiu nas escolas, é importante não fazer cá retratos de um passado maravilhoso que nunca existiu, sempre existiu e eu acho que sempre existirá de alguma forma. Sim, mas tem piorado. Sim. Os miúdos medem forças, há humilhações, etc. Tem piorado. Acho que por vários fatores tem vindo a piorar. Sim, porque nós temos cada vez mais crianças. Lá está, esta orientação para os pares depois também agudiza muito esses fenómenos de bullying. Temos muitas crianças que já desde pequeninas vivem muito no modo de controlo. Eu no meu último livro escrevi até sobre isso. O bullying, no fundo, é uma defesa extrema a que muitas crianças recorrem quando passam muito tempo defendidas, quando passam muito tempo num modo de controlo, porque
Os pais helicóptero pensam que estão muito no controlo, mas no fundo geram crianças que sentem necessidade de estar elas próprias no controlo, porque esta insegurança toda dos pais, não controlarem os próprios pais, não é? Esta insegurança toda dos pais passa para os filhos. Há ali uma mensagem de que as coisas não são seguras. E as crianças que estão muito no controlo acabam por usar o bullying muitas vezes como forma de acentuar ainda mais esse controlo. O bullying é detectar as fraquezas do outro e usá-las em nosso proveito. Usá-las para nos sentirmos superiores, para nos sentirmos mais fortes, para nos sentirmos por cima. E há cada vez mais crianças a fazer isso, de facto. E o ciberbullying tem uma natureza diferente do bullying? É muito parecido. É assim, a questão é que nós muitas vezes também chamamos bullying a uma coisa que não é bullying. Sim. É só, enfim, agressão. É só aquilo que eu chamei na minha introdução, medir forças, não é? Sim, que exatamente. os miúdos também fazem e que até o bullying tradicionalmente vai bater, mas eu até acho saudável que os miúdos meçam forças. Até certo ponto, sim. O bullying tradicionalmente implica uma relação de poder, não é? Sim, nós escolhemos uma pessoa que sabemos que é mais fraca que nós e repetidamente usamos a fraqueza dessa pessoa para a fazermos sentir-se mal, reforçando o nosso poder. Continuamos a fazer isso na vida adulta, muito Sim, muitas vezes sim. Mas e o ciberbullying? Porque a minha pergunta é se o impacto do ciberbullying, do bullying que é feito, que fica registado, que é maior. É maior no sentido em que é mais presente, ou seja, quando só há bullying na escola, a criança vai para casa e sente que pode descansar em casa. O ciberbullying vai com ela, não é? A criança está a dormir sempre. E de repente de manhã acorda e tive já 30 mil mensagens a dizerem tudo e mais alguma coisa. E o cyberbullying é muito mais, a extensão é muito maior. Sim. Porque é para todos, poderá ser para toda a escola. Uma situação de um aluno que já é vítima na turma de um ou outro aluno. No cyberbullying ele pode ser vítima de uma escola inteira e toda a gente saber que aquele aluno é um alvo. Temos de ter um certo cuidado. Exatamente. Por acaso eu tinha esta pergunta para vocês as duas, se notaram alguma diferença durante a pandemia, e depois vou à Mónica Pereira também, mas era mais pequena a sua filha durante a pandemia, mas se notaram que tudo isto que estamos a falar mudou profundamente. Piorou, é evidente, qualquer um de nós instintivamente sabe, mas qual foi o nível, que impacto é que realmente teve a pandemia? Agudizou muito os fenómenos de dependência, muitas crianças. Eu aqui posso falar até da minha experiência pessoal. Eu não tinha tablets, meus filhos não sabiam que era um tablet, nunca me tocaram num telemóvel e de repente foi preciso um tablet porque o mais velho tinha que ter aulas online. E porque vocês não queriam enlouquecer, imagino. Não, é que nós nisso por acaso fomos privilegiados. Eu falei com vários pais que até tinham bastantes princípios nessa matéria, mas explicaram, há um limite que eu tinha que ter uma vida, não é? As crianças tiveram mais ecrãs nessa altura do que em qualquer outra fase da nossa vida, sim, é verdade. E então, nos casos, nós, apesar de tudo, lá está, eu estou a dizer que éramos privilegiados, porque realmente não estávamos em teletrabalho, como muitas pessoas estavam, conseguimos gerir o nosso tempo sem darem doidos nesse aspecto, não é? Agora, uma pessoa que tem que estar a trabalhar e tem uma criança ao lado, claro que vai entregar lá um ecrã para conseguir fazer o seu trabalho, não é? E muitas crianças saíram disto completamente dependentes dos ecrãs. Crianças que eu conheci inúmeros casos em que os pais me diziam: ele antes nunca tinha tocado no telemóvel, nunca tinha mexido num tablet e agora não larga aquilo. Portanto, agudizou-se muito. E até adultos. Muitos adultos ficaram também muito mais dependentes, porque aquela sensação de ansiedade, de deixa-me ver o que é que vai acontecer nos primeiros tempos, sobretudo, não é? Ver o que é que se passa, quero ver as notícias que tínhamos que... Hoje em dia acontece qualquer coisa e nós parece que temos que estar informados de 5 em 5 minutos e portanto pegamos no telemóvel só para saber o que é que aconteceu, e isso reforça a dependência, claro. Mónica Almeida, a sua escola, quando... As escolas portuguesas, isto é outra guerra, mas não vou ter lá aqui, nem, se calhar até não temos as mesmas opiniões. Portugal foi dos países que fechou, que teve menos medidas restritivas em geral na Europa, e o país que teve sacrificou mais as escolas crianças mais tempo fechadas, até por algumas das razões que estamos aqui a falar, que os pais levam os filhos à escola e portanto a melhor maneira dos pais não saírem era fechar a escola, e a escola foi uma maneira de fechar. Fechar a escola foi uma maneira de fechar a sociedade, o que diz muito na nossa sociedade. Agora, eu não quero desenvolver muito isso, as escolas estiveram muito tempo fechadas, e a minha pergunta é, quando os miúdos regressaram, muitos deles não eram regressar, entraram pela primeira vez naquela escola, notou uma grande diferença depois da pandemia? A nível comportamental, sim, eles vinham muito instáveis. Quer dizer, os primeiros tempos nós vimos... Eles vinham com uma grande alegria para a escola. Aliás, nós próprios, nós passávamos, eu ia todos os dias trabalhar, e a escola sem o barulho dos alunos não é uma escola.
E quando nós os vimos a entrar na escola, foi muito emocionante para os professores vê-los a chegar. E as aulas corriam muito bem, porque eles também estavam ávidos de ter novamente as aulas normais, porque muitos alunos, nós temos um meio socioeconómico diferenciado, mas médio-baixo, muitos alunos estavam dentro de uma sala com os irmãos também em teletrabalho, ou com a mãe ou com o pai também naquele espaço a fazerem as suas vidas diárias, e alguns tinham mesmo que desligar a câmara porque as realidades familiares eram muito más. E eles, quando voltaram à escola, eles queriam mesmo estar na escola. Eu lembro-me que eles, durante esse período, eles ficavam para além da atividade letiva, só a brincar uns com os outros. E aí eu não senti que o telemóvel lhes fizesse falta. Eles queriam voltar à escola para brincar com os colegas e não pela falta do aparelho em si. Mónica Pereira, a sua filha tem 5 anos. Agora tem 9. Agora tem 9, peço desculpa. A sua filha tem 9 anos, claro, vai para o 5º ano, era isso que eu queria dizer. Tem 9 anos, portanto apanhou a pandemia, apanhou a sua filha mesmo ali num momento da infância bastante importante. Sentiu também esse impacto? Imagino, não sei se lhe deu ecrãs ou não lhe deu ecrãs nessa altura. O computador. Tablet não. Dei-lhe o computador, o nosso computador, ou se calhar um velhinho que lá estava e que demorava algum tempo, portanto tinha que ter paciência e aguentar que ele arrancasse. Claro que também foi um fascínio para ela, sentiu-se mais crescida. Sim, adulta. Sim. Teve um e-mail da escola, mas não a deixei navegar pela internet naquela altura. Curiosamente fez um PowerPoint, achei giro, engraçado, brincar com aquele programa para fazer um trabalho, comigo ao lado, a ajudar também a ver se ficava por ali, não é? Se não clicava em nada. E correu tudo bem, mas sim, claro que se notou, nós os pais a queremos falar com os outros também, com os outros pais, a fazermos se calhar alguma videochamada para eles falarem uns com os outros, mas no meu caso foi muito regrado, não, porque eu tinha noção e tenho noção do vício que poderia acontecer, e não há necessidade. Eu acho que em termos que tentar perceber na nossa vida, acredito que é tentar fazer as coisas quando temos necessidade, efetivamente, delas. E hoje em dia criam-nos necessidades em tudo. Não é hoje em dia, sempre nos criaram. Sempre nos criaram, claro. Quer dizer, não há necessidade das crianças comerem doces e comem, não é? Esta aqui é especialmente intrusiva, esta necessidade. Não é, Mónica Almeida? 6 anos depois de ter iniciado a experiência da vossa escola, o que é que mudou? Para além das coisas que já me disse, evidentes do som, o que é que mudou? Ou seja, conseguiria fazer um balanço, 6 anos, 7 anos, uma vantagem que a vossa escola tem é que isto já tem tempo suficiente para fazer um balanço do que é que correu mal e do que é que correu bem e do que é que possa ter corrido mal, não sei se alguma coisa correu mal. Eu para já não vejo desvantagem absolutamente nenhuma, porque os meus alunos continuam a ser muito capazes de navegar nas redes sociais, todos eles têm redes sociais fora da escola e são altamente competentes. Eles continuam a estar ao nível dos outros que têm a qualquer hora esse instrumento. Eu considero que eles estão mais preparados para ter um diálogo, para fazer uma expressão oral, quando o professor o pede, porque eles estão à vontade, estão habituados a falar uns com os outros. Coisa que hoje, nos outros alunos que não estão inibidos de usar esse aparelho dentro da escola, têm muita dificuldade de falar. Isto eu digo porque quando foram entrevistados, das diversas vezes que foram entrevistados, não foi preciso estarmos ali com um guião para eles saberem falar. Eles falavam, olha, o que é que vocês brincam? Nós damos uma volta à escola, nós brincamos, nós jogamos a apanhada e jogamos a bola e estamos a falar de miúdos que vão até ao 9º ano, alguns perto dos 18 anos, não é? Estão lá e eles também jogam a bola e eles jogam, o nosso espaço também está equipado para isso, para que eles possam encontrar outras formas de diversão. Essa é outra das coisas que poderíamos ter que falar, ou seja, escolas sem telemóveis também têm que ser escolas preparadas para miúdos fazerem, não basta dizer que brinquem com outras coisas, claro que brincam na mesma, não é? Mas
Mas é bom que tenham, apesar de tudo, outras coisas para fazer. Sim. Quer dizer, eu brincava, lembro quando era miúdo, brincava com quase nada, porque não havia muita coisa para brincar. Mas é preferível ter coisas. Mas, Daniel, sobretudo em intervalos maiores. Sim. Mas, Daniel, eu acredito que eles têm, acredito e vejo que os alunos têm uma criatividade imensa. Eles conseguem encontrar uma brincadeira em algo que o adulto não encontra. E quando me dizem 3 caricas chegam quem não tiver telemóveis, há que encontrar formas de os entreter. Mas que é isto? As crianças são verdadeiras mentoras de brincadeiras. Não precisa estar um animador. Quando me dizem é preciso haver animadores nas escolas para lhe tirarmos um telemóvel. Os nossos alunos não são objetos. Eles são seres pensantes. E se estão na escola e não têm esse recurso, eu hoje digo, eles têm várias formas de brincar e atividades que nós dizíamos assim, isto é impensável. No início desta medida, eu vi-os num grande círculo, porque o meu gabinete ainda era no resto do chão. Vi-os num grande círculo, mas muitos, era quase a escola toda, estavam ali num grande círculo. E eu fui lá fora e disse, olha, estava a haver ali um problema. E cheguei lá e meti-me no meio deles e como também não sou muito alta, eles nem se aperceberam. Mas depois, olha a diretora, e disse, mas o que é que vocês estão a fazer? Nós estamos a mandar messengers uns para os outros, mas estavam a falar aos ouvidos. É o telefone estragado, não é? Pronto, eles estavam a encontrar ali uma forma e pronto, e depois quem não adivinhar saía do círculo. E eles têm inúmeras formas de encontrar entretenimento. Nós não precisamos. Isto vai de uma escola que tenha muito equipamento e vai para aquela que não tem nada. Sim. Eles conseguem arrancar os limões todos que nós temos lá no limoeiro Sim. e com eles andarem a brincar e dizerem que eles não os arrancaram, que caíram. Sim. Não. Portanto, eles encontram brincadeiras em toda a parte. Não precisamos de animadores para o efeito. E os 6 anos, o balanço, o que é que faz? Estes miúdos, disse há pouco, se sentem diferentes dos outros, sentem-se um pouco exóticos, não é? Sim. Isso ajuda a criar, por acaso, geralmente nos adolescentes, ajuda a criar espírito de corpo, não é? Ou seja, de ligação com os outros que têm uma experiência que é diferente dos que têm lá fora. Sim, eles neste momento eles convidam para o seu aniversário amigos mesmo, aquele amigo que eles dizem todos os dias bom dia, boa tarde, que conversam, que têm uma rixa com ele, não convidam amigos virtuais, porque isto de mandar os parabéns para tive não sei quantas pessoas a mandarem os parabéns, mas quem são essas pessoas? Tu conheces-las? Não conhecem. Os meus alunos, olha, ontem fiz anos, com quem convidaste? Aos meus amigos. Mas esses são mesmo amigos, porque eu sei que eles interagem com eles todos os dias na escola e se conhecem. Laura, nós falámos há pouco dos efeitos que tem telemóveis, a tecnologia no desenvolvimento. Especificamente nos recreios, porque nós não falámos sobre isso, porque é o que está aqui em causa. Sim. O facto de telemóveis existirem nos recreios nestas idades, depois já lá farei, porque há um lado que eu não tenho menos certezas em relação mais para a frente, mas aqui no 2º e 3º ciclo, que efeitos é que tem ter ou não ter telemóveis nos recreios? Só à parte, com telemóveis ou sem, uma coisa que era importante é alargar o tempo de intervalo, porque hoje em dia temos intervalos de 10 minutos, que nestas idades ainda é muito pouco, não é? Mas no meu tempo tínhamos uma coisa que se chamava um intervalo grande, sim, havia um que era de 20. Pelo menos um, exatamente. Sim. Na escola do meu filho nem isso hoje em dia. Eu confesso que fico feliz quando ele tem um furo, por exemplo. Na escola onde eu ando não tem muitos. O intervalo grande era um momento importante para nós. Sim, exatamente. Minutos, sim. Mas uma coisa, por exemplo, uma coisa que acontece hoje em dia, que eu vejo falando nisto dos furos, os miúdos têm um furo à última hora, por exemplo, e vão para casa. E muitos vão para casa porque querem ir para o ecrã. Nós antigamente ficávamos na escola porque era mais tempo que tínhamos para brincar, não é? Ninguém estava com pressa para ir para casa. Sabíamos que íamos para casa, ficávamos sem fazer nada. Portanto, queríamos era estar ali com os amigos. E realmente os telemóveis nos ecrãs, para uma criança mais tímida, por exemplo, são desastrosos, não é? Porque se a criança já tem alguns bloqueios, refugia-se no telemóvel e é capaz de estar. Nós nunca tivemos tantos adolescentes que não têm um amigo. Há muitos adolescentes hoje em dia que dizem que não têm um amigo, nenhum.
Isto é grave, não é? E temos imensos que dizem isto. Uma criança mais tímida, se tem ali uma fuga imediata, que lhe dá ainda por cima aquela ilusão do contacto, se calhar não vai ter tanta iniciativa e os outros também nem reparam nela, porque ela está ali no seu cantinho no telemóvel. Depois temos muitos miúdos que já não sabem, lá está, resolver conflitos, que já não sabem dialogar entre si, que já não sabem iniciar uma conversa, que já não sabem, até em termos de relações, nos mais velhos, de namoros, esse tipo de coisas. Tudo isto fica profundamente embotado, não é? Que sociedade é que imagina, é uma coisa que eu penso muitas vezes, para além, eu escrevo mais sobre política, portanto até penso politicamente o que sociedade é que isto vai construir, é que podemos estar a construir de pessoas autocentradas. Espero que estejamos a voltar a descobrir o caminho para trás, para recuar nisto dos telemóveis. Eu sou um bocadinho uma otimista incorrigível, portanto quero acreditar que sim. Portanto, tudo bem. Porque se nós pensarmos, por exemplo, quando apareceram os cigarros, ninguém ficava particularmente chocado de ver uma criança a fumar, por exemplo, acontecia. E hoje em dia acredito que todas as pessoas com o mínimo de bom senso ficariam chocadíssimas de verem uma criança com cigarro na mão. Portanto, espero que daqui a uns anos estejamos a fazer esse caminho com os telemóveis. Sente que que as pessoas estão minimamente despertas? Ainda não. Mas é porque as pessoas não veem, do que eu tenho percebido, poucas pessoas veem o telemóvel, por exemplo, como uma adição, como uma coisa que faz mal à saúde. Mas por exemplo, há um livro que até teve bastante destaque, eu creio que tem vendido bem, só o título já diz muito, que eu não me canso de o recomendar, que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. E é um livro de um neurocientista, feito com base numa série de estudos, de investigações que têm vindo a ser feitas, onde ele demonstra realmente os malefícios. Portanto, mesmo em termos científicos, já há muito material que alimenta, que sustenta isto. O que falta depois é um bocadinho a questão, a comunicação social, por exemplo, vendo muita ideia de que os ecrãs não fazem mal nenhum, não é? E nós temos muito esta ideia, por exemplo, é preciso ensinar as crianças a regularem o uso do telemóvel. Mas o problema é que as crianças não têm um cérebro maduro, não é? Nem os adolescentes. Nós hoje em dia sabemos que o nosso cérebro só termina o seu desenvolvimento por volta dos 24, 25 anos de idade. Seria mais ou menos o mesmo que encher uma mochila a uma criança de chocolates e doces e dizer agora vais regular durante o dia, agora só comes um e depois amanhã comes outro. Exatamente, não tem essa capacidade. Obviamente que há crianças que controlam um bocadinho melhor os impulsos do que outras, mas esse papel é nosso, não é? São os adultos, assim como nós assumimos responsabilidade por aquilo que elas comem, as horas a que vão para a cama, etc, não é? Também temos que assumir responsabilidade pelos ecrãs, porque são uma coisa efetivamente difícil de controlar. E realmente isso ainda falta muito, essa consciência. Há muitas, grande parte das pessoas diz não, a melhor forma é o exemplo, os pais estão sempre agarrados. Isso é verdade, eu imagino que isso também é verdade. Contribui, claro. Mas é preciso ter cuidado também com essa ideia de que nós temos que ser crianças para conseguir educar crianças. Exatamente. Temos que nos comportar como crianças, não é assim? Exatamente, porque nós podemos dizer, olha filho, ok, a mãe está muitas vezes no telemóvel, tudo bem, mas porque eu sou adulta, não é? Da mesma maneira que se os meus filhos me virem a beber vinho, não vão dizer, tu bebes, eu também quero beber. Por acaso eu nem bebo. Mas há coisas que nós sabemos que realmente não são acessíveis às crianças e só temos que lhes transmitir essa mensagem. Os meus filhos nunca na vida pegaram no meu telemóvel. Não há essa hipótese, nunca se pôs essa questão, não é? É meu. Por muito que eles me vejam a mexer nele, ok, não é por isso que eles vão mexer também, não é? É uma das coisas que eu vi muito também de reação a este debate. É a ideia de que há aqui qualquer coisa de anacrónico. Se quer qualquer coisa, esta pergunta faço a vocês todas. Que há qualquer coisa de anacrónico. Chamaram-me de boomer, porque há qualquer coisa de querer parar o vento com as mãos, que é o século XXI é assim, a tecnologia faz parte de nós. O que é que responde a isto? Que a tecnologia não vai desaparecer das nossas vidas, mas temos que aprender a usá-la e neste momento não estamos a saber usá-la. Podemos retirar aquilo que a tecnologia tem de bom, mas se calhar vamos ter que ter muitas restrições para aproveitar o que tem de bom sem os prejuízos que ela pode causar e neste momento não sabemos fazer isso. Faço mesmo uma pergunta à Mónica Pereira. Sim, a tecnologia existe. Também teve esta reação, imagino, com a petição, ou não? Não. Não tenho. Eu tenho. Boomer não lhe chamaram porque é mais nova do que eu, não pode ser boomer. Não, mas eu sou um bocadinho resistente, apesar de ter trabalhado em tecnológicas. Eu trabalhei alguns anos em empresas tecnológicas. Onde trabalhava antes era numa empresa de tecnologia, não é? Também. E portanto, eu sei que a tecnologia existe e deve existir também, mas acho que estamos a pôr
em algumas circunstâncias, o carro à frente dos bois. Portanto, e se calhar temos que parar um bocadinho. Neste caso dos recreios, especificamente, as crianças precisam de socializar de forma saudável. E o Mónica Almeida também sente que a sua escola ficou parada no tempo? Não, é assim, o futuro é o digital. Nós sabemos que é o digital e há aulas preparadas para esse efeito. Agora, tem que haver uma simbiose entre o digital e as relações interpessoais. Porque quanto mais nos agarrarmos ao mundo digital, vamos nos afastar cada vez mais do que é ser-se humano. É a minha opinião. O estar sozinho, o não comunicar, o não se preocupar com o outro, não ter empatia. Acha que os miúdos que saírem da sua escola estão mais preparados para a vida atual? Eu penso que alguma coisa ficará neles. Porque se eu lhes disser, olha, a partir da manhã todos podem usar o telemóvel, era uma grande festa na minha escola. Acredito. Mas era uma grande festa. Mas acho que naquele espaço que é tão privilegiado, é um espaço onde nós estamos a formar uma sociedade, embora em micro, e que podem também chegar a casa e dizer aos pais, olhem, vamos controlar, vocês também se devem controlar o tempo que permanecem agarrados a isso. E também ensinam os pais a dizer essa coisa que custa muito, que é dizer não, não é? É dizer não. E eu acho que vai-lhes ficar agarrado a alguma coisa, porque eu tenho alunos a saírem de lá e que depois dizem, professora, eu até me custava a tirar o telemóvel do bolso, os que vão para o secundário, que eu só tenho até o nono, até me custava a tirar o telemóvel do bolso. E colegas meus que saem daquela escola e vão para outra escola, a tendência é logo, estás com o telemóvel, mas depois dizem, estou noutra escola. Isto é extensível para o secundário ou não? Este tipo de medidas? Eu não consigo me pronunciar quanto a isso porque só tenho até o nono ano. Tenho algumas dúvidas, uma vez que nós no secundário já podemos encontrar adultos. E eu não sei se o impacto seria o mesmo. Laura, o que é que acha disto? Se expandir para o secundário? Sim. É assim, na verdade nós hoje em dia sabemos que o desenvolvimento realmente só acaba por volta dos 24, 25 anos, mas tendo em conta que a partir dos 16 anos os jovens já têm a possibilidade de tomar uma série de decisões acerca da sua vida, se calhar não faz sentido criar restrições para além dessa idade. A vossa proposta não é clara nessa matéria, não cheguei a perceber se queriam incluir o secundário ou não. Para já a questão tinha a ver com o iniciar no quinto e no sexto ano. A minha opinião pessoal é que sim, até ao nono eu acho que talvez seja benéfico. Há uma pessoa muito presente que eu infelizmente estou bloqueado no nome e não me estou a lembrar do nome, que é um grande defensor das atividades físicas e do risco. Carlos Neto. Exato, o professor Carlos Neto. Estava bloqueado, não anotei o nome e portanto eu queria também falar um pouco disso. Eu até cheguei a pensar convidá-lo também para esta conversa, até para garantir as cotas. Temos falado muito aqui das capacidades de socialização, mas também há as capacidades físicas. Também tem o efeito, isto também tem efeito? Sim, as crianças precisam de mexer o corpo, porque quando mexem o corpo elas aprendem uma série de coisas sobre si mesmas, sobre os seus limites, os limites dos outros, e as nossas crianças hoje em dia mexem muito pouco o corpo. Mexer o corpo é também aprender até a entrar em contacto com as emoções manifestam-se no corpo. Se eu nunca uso o meu corpo, também vou ter menos acesso às minhas emoções, vou ter menos acesso aos meus sentimentos, não vou ter essa capacidade de descobrir os meus limites tão facilmente, e isso dá-me menos resiliência em termos de stress, por exemplo. Eu concordo muito, eu gosto muito do trabalho do professor Carlos Neto, que fala, né, é preciso criar uma cultura do brincar, e realmente isso é uma grande urgência na nossa sociedade. E dos miúdos se magoarem. Exatamente, as crianças precisam de se magoar. Os limites do seu corpo. Exatamente, e isso é uma descoberta fantástica. Quando uma criança se magoa, descobre coisas sobre o seu corpo, sobre a gravidade, sobre os limites dos outros, se estava a brincar com outros. Descobre que os adultos são capazes de a confortar, se calhar não a podem proteger de tudo, mas estão lá para a confortar, e isso também é uma aprendizagem útil. É esta a proteção que nós podemos dar aos nossos filhos, não é impedi-los de esfolar os joelhos, é mostrar que quando eles os esfolam nós somos capazes de acolher a dor, não é? Isto é o essencial. E as nossas crianças hoje em dia realmente correm muito poucos riscos. Os nossos parques infantis, por exemplo, são muito pobres.
são para crianças de 2, 3 anos, aquilo ainda tem ali o mínimo de risco. A partir dessa idade aquilo é completamente desinteressante para uma criança e nós achamos que as crianças só podem brincar ali fechadas, naquele sítio que não tem estímulo absolutamente nenhum a partir de uma certa assim, idade. Sempre com o som dos pais. Sim, a dizer não faças e não vás e não corras. Nós não temos crianças a andar sozinhas na rua, por exemplo. As crianças a partir dos 8 anos estão perfeitamente capazes de ir sozinhas para a escola, de, enfim, gerirem aspectos mínimos da sua vida. Que é uma coisa que hoje em dia não acontece nunca e realmente isto também atrasa o desenvolvimento das crianças. Trabalha na ideia de parentalidade positiva, para além de explicar o que isto quer dizer a quem não tem nada a ver com esta área. A minha pergunta é se isso se coaduna com proibir. Com criar regras, dizer que não e proibir. Eu não uso muito o termo parentalidade positiva, trabalho em parentalidade, sim. Eu gosto, às vezes uso a expressão. Foi o que eu li. Certo. Sim, há quem defina assim, não sou eu que o digo, mas há quem defina assim. Eu uso o chavão, às vezes, de educação centrada no desenvolvimento. Mas de facto, hoje em dia, no campo da parentalidade positiva, da parentalidade consciente, às vezes há uma tendência para achar que não se pode dizer não, que são as crianças que decidem e isso causa muitos danos. E que nós damos exemplo e os miúdos. Exatamente, depois. E não. Os pais são autoridade. Há uma hierarquia natural entre pais e filhos e isto é essencial que se reconheça. A hierarquia hoje em dia é uma coisa muito mal vista, mas ela existe na natureza, até entre os animais, não é? E de facto nós precisamos de organizar a sociedade hierarquicamente e as famílias também. E a autoridade dos pais é bastante importante até para no futuro nos libertarmos dela. Exatamente, faz parte depois na adolescência a criança ou o jovem também se rebelar contra essa autoridade e isso também é importante para o seu desenvolvimento, sim, claro. Como é que vou passar para a outra que já falámos aqui um pouco, que é que tem a ver com a grande ansiedade de muitos pais cada vez que se fala disto, que é o meu filho vai ficar incontactável. Nós somos de uma geração de incontactáveis, portanto, confesso que como a minha experiência de filho torna-se bastante estranha esta pergunta, não é? Adorava, aliás, estar incontactável, mas não incomoda a ideia, como mãe, Mónica Pereira, não incomoda a ideia de a sua filha ficar incontactável durante tantas horas à medida que for crescendo. Uma coisa é quando tinha 6, 7, mas depois começa a ganhar uma autonomia, apesar de tudo, se não incomoda a ideia da sua filha ficar incontactável 5, 6 horas. Agora no imediato, nesta fase nova, a escola dá-me completa disponibilidade para ela se dirigir ao PBX e ligar-me. Eu sabia que ainda havia PBX. Existe. e até soube há pouco tempo que uma criança estava assim, doente e nunca deixam que a criança ligue do seu telemóvel ou do relógio, o que seja, sem passar pelo PBX. Portanto, existe um PBX, existe forma de contactar os pais. Contactam os pais? Sim, na minha escola os pais entram em contacto com a escola para dar recados aos filhos e nós damos aos seus educantes. Mas isso é gerível, porque eu tenho a ideia que a maior parte dos pais dão recados aos filhos todos os dias. Sim, mas às vezes há aquele recado que ainda falta dar e os alunos também podem fazê-lo na escola sem qualquer custo. Portanto, preciso ligar à minha mãe para lhe dar um recado. Nós damos. Há uma outra questão desta do ser incontactável, ainda bem, porque os alunos, quando têm o telemóvel, muitos, por qualquer coisa, estão a ligar para os pais. Há que dar descanso aos pais. Eles estão no seu local de trabalho, muitos deles, e eram bombardeados. E aos filhos também, bombardeados com chamadas. Porque aconteceu isto, olha, porque recebi o teste, ou porque às vezes os pais ligarem para os filhos em aulas, portanto, receberem chamadas em aulas. Aqui há uns anos atrás ainda era possível a utilização do telemóvel. Numa prova final o telefone tocou, portanto era o pai a ligar para o filho numa prova final, portanto que isso é muito grave. É porque as pessoas também perdem, é verdade que as pessoas perdem a noção de quais são os momentos E há um estudo, por acaso nesse livro há um estudo muito interessante, ele cita vários estudos. Eu tenho que ir dizendo o nome. Não, eu tenho que ir dizendo o nome porque as pessoas não estão a vê-lo. Há vários estudos
que medem a influência do telemóvel nas provas, justamente. E então experimentaram em vários graus: ter o telemóvel ligado, ter o telemóvel desligado. Ter o telemóvel desligado em cima da mesa enquanto os alunos estão a realizar uma prova é suficiente para baixar os resultados na prova. Mesmo com o telemóvel desligado, aquilo continua ali a puxar a nossa atenção e o nosso foco. É algo de... Lá está, acho que faz parte do organismo dos miúdos hoje em dia. A primeira coisa que eles fazem mal estão a sair da escola é pegar no telemóvel e já ir ver quantas mensagens têm. Pela vossa experiência, os pais falam muito com os filhos durante o dia, ao longo do dia? Sim, há pais que, quer dizer, precisam de uma mensagem para saber que a criança chegou, uma mensagem para saber que não vai ter aulas. Há aqueles grupos de pais no WhatsApp. Eu sei sempre o que é que está a acontecer na escola do meu filho pelos outros pais. Nem preciso de falar com ele. Eu como não tenho filhos da idade que vocês têm filhos, é obrigatório fazer parte deste grupo? Não é obrigatório, mas dá jeito. Eu nunca faria, nunca. Dá jeito, é útil. Para mim é mais ou menos a mesma ideia do que estar numa reunião de condóminos em permanência. Quer dizer, acho bastante Podem-se desligar as notificações. A ansiedade, Laura, a ansiedade dos pais, se o seu filho não estiver permanentemente contactável, é um problema ou não? É um problema muito grande nos nossos dias, sim. Eu conheço pessoas, por exemplo, que quando os miúdos, e às vezes já crescidos, começam a andar sozinhos na rua, têm que ir em videochamada para os pais verem exatamente por onde é que eles estão a andar. Isto retira completamente à criança essa experiência de liberdade, de autoconfiança, essa sensação de que eu sou capaz, de que sei fazer isto, não é? Implica sempre uma certa coragem andar sozinho na rua pela primeira vez. Se a criança está ali a olhar para o telefone, para já está completamente desligada do espaço à sua volta, portanto esta sensação de segurança até é ilusória, não é? Porque mais facilmente se calhar é atropelado ou sei lá o quê, se está ali completamente absorvido a olhar para o ecrã. E por outro lado, retira à criança essa capacidade de reconhecer o meio que a rodeia, de criar uma relação com o meio que a rodeia e de se sentir confiante, de se sentir capaz, de se sentir competente. Porque depois às tantas os miúdos acham que também só são capazes se tiverem aquele apoio, não é? Eu outro dia, confesso, assisti a uma coisa que nem imaginava que fosse possível, que foi uma adolescente que terá saído pela primeira vez com amigas à noite, foram para casa de outra pessoa, e que o pai conseguia ver onde é que ela estava, sim, qual localizador, era a quantidade, o que é que tinha de bateria, quanto é que tinha de bateria, se o telemóvel estava ligado ou desligado. Sim, e isso retira às crianças, os adolescentes precisam do seu espaço, precisam de ter, por um lado precisam de sentir que os pais confiam neles, não é? Por outro lado precisam de sentir que eles são capazes e que têm esse espaço de liberdade longe da família. A família é essencial. Precisam de fazer as neiras. Bem, que fazem-nas na mesma, não é? Sim, fazem-nas na mesma, como é evidente. Sim, fazem na mesma, noutros moldes, mas acabam por fazer. Mas realmente nós não podemos estar constantemente a invadir o espaço de um adolescente, não é? Os adolescentes precisam do seu espaço e o telemóvel é uma invasão permanente. Assim como é uma invasão também na vida dos pais. Por exemplo, hoje em dia as crianças, os pais chegavam a casa antigamente e as crianças sabiam que os pais estavam ali realmente. Hoje em dia as crianças estão com os pais, mas nunca sabem se os pais estão realmente disponíveis, porque de 5 em 5 minutos eles podem estar a receber uma chamada ou a responder uma mensagem. Portanto, há uma invasão muito grande do telemóvel nas nossas vidas, sim. E isso tem efeitos perniciosos, claro. Mónica Almeida, a vossa escola usa tecnologia nas aulas? Sim, usamos tecnologia. E eu li, e depois aliás falei consigo e percebi como é que a coisa funcionava. Ou seja, os miúdos não são proibidos de levar o telemóvel, se eu percebi. Ou seja, não, eles levam o telemóvel. Vocês não revistam os miúdos para saber se eles entram com os telemóveis ou não. Como é que a coisa funciona? Nós não invadimos os objetos alheios, não é? Sim. Nem podemos. Eles devolvem o telemóvel, essa é a norma. Devolvem o telemóvel ao professor, que é guardado na caixa e vai para o armário. Mas se o aluno ficar com ele na mochila e se durante o dia nunca for apanhado com o telemóvel, aquele aluno não vai ser castigado. Se não tocar no telemóvel, não vai acontecer. Assim, se tocar o telemóvel, sim, quando muito leva uma advertência. Então, o que é que aconteceu? Esqueceste de guardar o telemóvel? Pronto, e o aluno tem muitos casos? Não. Este ano tivemos 2 ou 3 casos ao longo de um ano inteiro. Não diminuíram o número de casos, vão diminuindo. E quando é preciso usar... Eu devo dizer que tenho muitas dúvidas sobre a utilização do telemóvel nas aulas, porque os miúdos têm telemóveis diferentes uns dos outros, mas sei, não sabia, só soube quando comecei a envolver-me neste debate. Como disse, tenho uma filha de 25 anos, não passei por nada disso, felizmente.
mas que há pessoas que pedem aos miúdos para usar telemóveis em algumas atividades. Sim, numa aula que eles vão necessitar do telemóvel, dizem aos pais, portanto comunicam aos pais, na aula tal os alunos vão usar o telemóvel para fins pedagógicos, é sempre possível. Acha bem a utilização de telemóveis para fins pedagógicos? Não vejo pedagogia praticamente nenhuma nos ecrãs. Na verdade, os ecrãs dão-nos essa ilusão de aprendizagem. A aprendizagem, principalmente nos primeiros anos de vida, deve-se fazer com caneta, lápis, papel, livros. Os miúdos têm que aprender a mexer, não precisam de nós para nada. Isso também é uma ilusão, porque hoje em dia a tecnologia é tão intuitiva. A minha avó aprendeu a mandar mensagens, sei lá, com 90 anos de idade, não é? Se calhar não aprende, se calhar manda mensagens às vezes pelos comentários do Facebook, como fazem as pessoas mais velhas. Eu acho que o Facebook ela ainda não tem. Mas sim, mas se quisesse também acho que era capaz. Porque a tecnologia hoje em dia é tão intuitiva, é tudo tão fácil que não é necessário começar mais cedo, sim. Sim, eles usam sobretudo nos CAUTs, naquelas respostas rápidas é quase como um jogo. Pronto, e é basicamente por aí, porque eles depois para trabalho, outro tipo de trabalhos é no computador, que a esse aspecto os nossos alunos não estão muito preparados. Portanto, eles sabem manusear muito bem o telemóvel, mas digitar num teclado de computador é muito difícil para eles. Eles estão ainda muito aquém daquilo que seria suposto para uma era que se diz tão digital. Sim, porque a maior parte dos miúdos usa sobretudo o telemóvel, não usa muito o computador. Mas também depende das classes sociais, imagino. Que nas classes mais baixas se use menos o computador e mais o telemóvel, porque os pais não têm computador em casa. Sim, mas o Ministério já deu computadores, sobretudo a essas famílias foram os primeiros a ter computadores, portanto não é por aí, e quando há aulas que há o recurso ao computador, cada aluno tem o seu computador e a aula funciona normalmente. Agora há uns exames de aflição, se bem vi, diga, Mónica Pereira. Sim, era essa também é uma questão que escrevi e que tem a ver com porque não usarem os portáteis que o Estado o kit tecnológico deve ser usado, na minha opinião, nas salas de aula. Quando o professor precisar, diz à família, informa a família, amanhã preciso que traga o computador. Eu até iria mais longe, acho que os computadores deviam estar nos cacifes das escolas, mas pronto. Não há cacifes para todos. Pois, não há cacifes para todos. Mas isso por acaso devia haver, mas isso é por outra razão, que eu acho que os manuais deviam ficar na escola, mas isso também acho que não devia haver trabalhos de casa, portanto passávamos com um debate muito maior. Em relação há aqui o fator também da exclusão de crianças que vão para o 5º ano, algumas cujos pais não querem dar telemóvel, ainda não dão, e os professores pedem no 5º ano para fazerem algumas pesquisas ou eventualmente testes, que já tive essa experiência também com uma amiga. No 5º ano o professor pediu, ou a professora, não sei, para fazer um teste. E a criança não tinha telemóvel, portanto há aqui um fator também de exclusão. Não, mas na nossa escola não usam para esse efeito. É mesmo para esse jogo de CAUTs com A, B ou C e depois veem qual é a percentagem da turma que acertou. É mais nesse sentido. Estava a reagir àquilo que eu tinha dito dos cacifes. Queria-lhe dizer que nós à sexta-feira é um dia sem trabalhos de casa no nosso agrupamento. Os alunos não levam trabalho de casa, exatamente porque nós a minha luta é passar depois para a quinta, para a quarta, para a terça, para a segunda. Foi curioso. Para os aprenderem uma coisa que os adultos também têm que aprender. Foi curioso que se está a trabalhar, está-se a trabalhar, não se está a trabalhar, está-se a fazer outras coisas. E o que é que acontecia? Nós inicialmente era à quarta-feira, depois em negociações com as associações de pais, queriam já 2 dias. Eu disse, 2 dias os meus colegas queriam menos trabalhos de casa. Queriam menos. Os pais, assim, isso é um grande avanço, porque as escolas vão dar o contrário. 2 dias, eu disse, bem, os meus colegas vão cair em cima, o melhor é eu dou-vos a sexta-feira, o que é que acham? Ótimo, porque assim dá para nós estarmos com eles, sem estar constantemente a ralhar com eles, se fizeste os trabalhos de casa. E depois o que é que acontecia? O professor à sexta-feira duplica os trabalhos de casa, não sei porque isto tudo era um caso de estudo. Porquê? Porque os alunos vão ter sábado e domingo, tem que ter trabalho, que eu acho isso péssimo. E a nível pedagógico é muito mau. Laura, apesar de não ser o tema do nosso programa, como isto é de fazer um programa também sobre este assunto, o que é que acha disto dos trabalhos de casa já agora? Também não acho boa ideia, não. De facto, as crianças devem aprender quando estão na escola e em casa precisam de brincar, precisam de descansar, e os trabalhos de casa criam conflitos muito desnecessários nas famílias, sim, que já têm tão pouco tempo para falar umas com as outras, exatamente, e aquilo é só ali mais um ruído e uma pressão na casa de muita gente, sim. Mas isso teríamos que explicar às pessoas que as escolas não servem para preparar cavalos de corrida, exatamente. Que é isso que as pessoas que olham para os rankings e olham para tudo, acham que estão
E depois tem grandes desilusões, como é evidente. Isso dos rankings era outro podcast. Esse não, mas também faremos. Esse, por acaso, é mesmo um tema que eu hei de trazer aqui, ao programa. Eu agradeço muito às 3 esta hora que passámos aqui. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.